Essa é uma das perguntas que eu mais recebo na vida. Ruth, por que você deixou de ser evangélica? Por muito tempo eu soube que esse vídeo precisava existir, mas eu adiei. Porque falar sobre isso significa expor uma parte muito profunda da minha história. E talvez esse seja o vídeo mais difícil que eu já gravei. Porque isso nunca foi apenas sobre religião. Isso é sobre identidade, sobre pertencimento, sobre dor, sobre coragem. E coragem de não agradar. E eu quero deixar claro desde o início: esse vídeo não é para convencer ninguém a sair da igreja e nem para criticar quem continua nela. Esse vídeo é apenas sobre compartilhar a minha verdade. Porque, no fundo, eu precisei sair de uma estrutura que definia quem eu era para descobrir quem eu sou. Eu nasci e cresci dentro de um ambiente profundamente cristão. A fé, ela fez parte da minha base, da minha formação e da minha forma de enxergar o mundo. Minha família sempre foi muito ligada à religião. Eu vivi isso intensamente. Servi, me envolvi, acreditei profundamente. Meus pais eram líderes religiosos. Naquela época, os títulos eram diferentes dos de hoje. E meus pais me ensinavam muitas coisas dentro dessa visão. Inclusive que eu não podia aceitar nada de comer, né? Principalmente de comer de pessoas que eram de religião afro. Naquela época eles chamavam de meus, né, pela ignorância deles, chamavam de macumbeiros. Eu quero deixar claro que essa não é a minha visão. Eu nunca corri atrás de doce de Cosme e Damião, por exemplo, porque meus pais falavam que os doces são oferecidos e não pode, enfim, né? Não é de Deus. E eu só via as crianças indo atrás de doce de Cosme e Damião. Eu queria ir, mas não podia. Minha mãe, na melhor das intenções, nos acordava às 3 horas da madrugada para orar de joelho. E eram orações longas, muito longas para uma criança. E eu era obrigada a ir para a igreja, a seguir o mesmo caminho dos meus pais. Não tinha escolha. Nós, filhos, nós não tínhamos escolha. Éramos obrigados a seguir o mesmo caminho que eles. Mas eu sempre fui curiosa e parecia que muitas coisas não faziam sentido para mim. Eu cresci, fui missionária, pregava e me casei com um pastor. Segui a cartilha que me foi ensinada e vivi tudo isso durante 40 anos. Mas mesmo vivendo tudo isso, eu sempre me questionava. Questionava sobre algumas crenças, sobre a morte. Sim, eu tinha medo da morte. Sobre pecado. Afinal, o que é pecado? Eu questionava principalmente sobre a hipocrisia de ver pessoas pregando aquilo que não viviam. Até porque eu vivia por detrás desses bastidores todos. Então eu conhecia aquelas pessoas que pregavam. Aos 39 anos, eu estava naquele casamento com o pastor e o relacionamento era muito ruim. Eu quis me separar várias vezes, mas ele sempre dizia que a nossa união era de Deus. E foi aí que algo começou a quebrar dentro de mim, sabe? Porque eu comecei a, a questionar esse amor de um Deus que parecia se preocupar mais com uma instituição chamada casamento do que com a minha felicidade, com o meu bem-estar. Eu estava profundamente infeliz, vivendo controle, vivendo abuso psicológico. E foi quando eu resolvi procurar ajuda. Fui para a terapia. A terapia, ela me fortaleceu. E depois de um ano, eu consegui me divorciar.
Junto com o divórcio veio também meu desligamento oficial da religião. Até aquele momento, a única coisa que eu conhecia era a igreja evangélica. E eu fiquei perdida, carregando culpa, medo de estar traindo Jesus, medo de ir para o inferno, medo de ficar sozinha. E na verdade, eu fiquei. Naquela época, eu comecei a frequentar grupos de pessoas evangélicas que se chamavam, eles se denominavam desigrejados, porque não frequentava um templo de 4 paredes. Nos reuníamos em qualquer lugar, cowork de shopping, sala alugada, praça, a casa de alguém, qualquer lugar, apenas para compartilhar a fé sem estar dentro de 4 paredes. Eu procurei esse grupo para eu não me sentir tão sozinha quanto eu estava, mas chegou um momento que isso também perdeu o sentido para mim. E foi ali que eu entendi uma coisa: eu não saí da religião para viver sem fé. Eu saí para descobrir uma fé que fosse verdadeira para mim. Então eu comecei a pesquisar sobre outras visões espirituais. Eu já era assistente social e tinha muitas amigas de religiões afro, da Umbanda, do Candomblé. E mesmo antes de sair da igreja, eu já tinha curiosidade sobre como tudo aquilo funcionava. Eu sempre conversava com elas, perguntava, com aquela curiosidade de criança. Mas as coisas não aconteceram rápido, não. Durante cerca de 7 anos após o meu divórcio, eu mergulhei profundamente em autoconhecimento e cura emocional. Tive outro relacionamento nesse meio, continuei no processo de cura emocional. Somente em 2022 eu tive um contato prático e real com outra forma de espiritualidade. Foi quando eu consagrei a ayahuasca pela primeira vez. Eu entrei pela primeira vez em um templo que não era evangélico, o Santo Daime. Eu lembro de estar naquele lugar, olhando para aquele altar e vendo a forma como as pessoas cultuavam. Era tudo novo para mim. E eu me sentia como aquela criança curiosa de novo. Naquele momento, eu percebi algo muito forte. Eu fui ensinada a vida inteira a temer tudo aquilo. E pela primeira vez eu estava ali, sem medo, só presença. E então eu olhei para aquele altar e senti tanto amor e tanta paz naquele lugar que eu me perguntei: como isso pode ser do mal? Se tudo que eu sinto aqui nesse ambiente é paz e amor. O que eu estou sentindo é real. Depois eu voltei àquele lugar mais uma vez e vim para os Estados Unidos. Aqui eu caí literalmente dentro de um retiro espiritual do Sagrado Feminino. Tinham mais de 30 mulheres naquele lugar reunidas. Foi aí que eu tive contato com várias formas de espiritualidade e vivi experiências espirituais muito profundas, experiências de cura, porque hoje eu acredito na cura de forma holística, corpo, alma, espírito, emoções e ancestralidade. Meus pais faleceram antes que eu iniciasse essa jornada espiritual. Mas quando eu rompi com a religião, minha mãe ainda estava viva. Claro, eu não cheguei para ela e falei: "Mãe, não sou mais evangélica". Eu simplesmente parei de frequentar a igreja evangélica e ela percebeu. E ela sempre me questionava: "Minha filha, volte para Jesus". E orava para que eu voltasse. E às vezes eu tenho a sensação
de que quando minha mãe partiu, eu me senti mais livre para buscar a minha verdade. Até a minha primeira tatuagem, que é essa aqui, Freedom, que quer dizer liberdade em inglês, eu fiz depois que ela faleceu. Porque por muito tempo eu confundi respeito pela minha mãe com a minha própria individualidade. Meus irmãos são todos evangélicos, inclusive eu tenho um irmão pastor, e eles não sabem da minha nova visão espiritual. Talvez porque foi aqui, longe, né, em outro país, que eu me senti livre para buscar minha verdade. Na verdade, depois de todo esse processo, eu percebi que a espiritualidade me trouxe para cá, porque eu não tinha mais como expandir lá, perto da minha família ainda. Então, eu venho para cá e aqui eu consigo expandir, evoluir. A minha irmã mais velha, ela sabe que eu consagrei a ayahuasca, né? E quando soube, ela ficou muda. Nunca mais tocou no assunto. Talvez um dia minha família assista esse vídeo. Eu não compartilho esse canal com amigos e familiares, porque aqui é o meu espaço, meu lugar de falar a minha verdade. E eu quero pessoas que se conectem com isso. Nesse processo, eu perdi muitos amigos, mas também ganhei novos amigos, pessoas alinhadas com a minha frequência. Hoje, depois de toda essa caminhada, eu não me defino mais por uma religião. E talvez essa seja a maior liberdade que eu encontrei. Hoje eu acredito em um Deus que não cabe dentro de paredes, doutrinas ou regras humanas. Um Deus que eu sinto. Um Deus que se manifesta no amor, na natureza, no silêncio, na cura, no encontro comigo mesma. Hoje a espiritualidade para mim é presença, é consciência, é responsabilidade sobre quem eu sou, é olhar para dentro e entender que cura não é só espiritual, é emocional, é física, é ancestral. Eu continuo acreditando em muitos valores que aprendi no cristianismo: o amor, a compaixão, o perdão, a fé. Mas hoje eu vivo esses valores de uma forma muito mais consciente e verdadeira. Hoje minha relação com Deus não é baseada no medo. Não é pelo medo do inferno, como eu tinha antes. Não é pela culpa e não é pela obrigação. Hoje a minha relação com Deus é baseada no amor. E isso muda tudo, mesmo quando eu achei que estava me afastando dele. Talvez eu estivesse pela primeira vez me aproximando de verdade. Se tem uma coisa que essa jornada me ensinou, é que questionar não é pecado. Buscar respostas não é rebeldia. E seguir a verdade do seu coração exige muita coragem. Eu saí de estruturas de controle para construir uma espiritualidade de autonomia. Isso não significa que eu encontrei todas as respostas. Significa apenas que hoje eu tenho liberdade para fazer as minhas próprias perguntas. Eu não gravei esse vídeo para dizer que existe um caminho certo ou errado, porque eu realmente acredito que cada pessoa tem a sua história, a sua fé e o seu tempo. Esse é apenas o meu caminho. E eu sei que muitas mulheres vivem conflitos parecidos. Mulheres que sentem que algo dentro delas mudou, mas têm medo de admitir. Medo de decepcionar a família, como eu tinha. Medo do julgamento, como eu tinha. Medo de perder o pertencimento, como eu também tinha. Mas eu aprendi que perder pertencimento externo, às vezes, é o preço para finalmente pertencer a si mesma. E foi isso que aconteceu comigo.
Se esse vídeo fez sentido para você, talvez ele tenha chegado no momento certo. E se chegou, talvez seja porque alguma verdade dentro de você está querendo nascer.